Beleza. Vamos lá? Vamos pra cima. É isso aí. Seja bem-vindo. Entendeu? Muitos anos de caminhada, né? Muitos anos de caminhada juntos. Isso. E, cara, eu fico muito feliz porque a gente tem esse nome do Dreamcast, né? O nome do podcast é Dreamcast. Isso. E não foi difícil, né? Chegar a essa conclusão do Dreamcast, até porque tudo na nossa vida começou a partir de um sonho, né? Claro, claro. Então, certeza. talvez assim, as pessoas que talvez não sabem, e hoje vai saber muita coisa, né? A partir desse segundo episódio, aparentemente parece que o Dreamcast nasceu do dia para a noite. Não foi assim, não né? foi, Não foi. Com Teve certeza um background, teve um histórico aí, porque a gente é consumidor de podcast. Isso. Né? A gente tem vários podcasts aí que serviram de bênção para nossa vida. E mais de ano, né? Na verdade, a gente, caramba, cara, já imaginou a gente um dia ter o nosso próprio podcast? Isso, com certeza. A gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. Há muito tempo. E hoje, graças a Deus, a gente vê isso se tornando uma realidade. E com a experiência que a gente tem de tudo que a gente fez na vida, tudo que a gente sonhou na vida, a gente sabe que existe um processo, né? A gente está preparado para que esse sonho saia de fato do papel e vá para a realidade, mas entendendo que existe um processo para tudo na nossa vida. Então, assim, o Dreamcast é isso. Veio através de um sonho, né? Consumindo muitos conteúdos, podcasts aí que tem agregado muito valor na nossa vida, até que a gente deu um clique, né? E a gente já há mais de ano vem sonhando com essa possibilidade e olhando para trás desde aquele primeiro momento que a gente conversou. Isso. Entendeu? Parece que passou um sopro e hoje nós estamos aqui fazendo esse sonho se tornar realidade, por mais que eu nunca fiz podcast na vida. Com certeza, com certeza. Não tenho experiência, mas eu fico aquela frase do Bruno Avelar, né, cara? Olha, você tem que começar, ninguém começa preparado, você começa e se prepara no caminho. Então, eu quero dizer para você, existem muitas pessoas, cara, muitas pessoas mais talentosas do que a gente, mais preparadas do que a gente. Claro, com certeza. Para estar fazendo um podcast. Existem inúmeras pessoas que têm muito mais preparo do que a gente. A gente reconhece isso, a gente não é bobo. Mas a diferença é você quer colocar em prática aquilo que você está preparado. Muitas pessoas não fazem, né? Com então certeza. A gente começou despreparado mesmo. A gente não estamos aqui hoje, graças a Deus, para compartilhar muita coisa bacana. Mas entendendo, cara, que a gente vai se preparar no caminho e a gente gosta de desafio. Tudo na nossa vida tem sido desafios. Tem sido muito desafio, com certeza. Né? E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar, ter um bate-papo aqui com o Joab, o Regis, né? Isso. Para a gente contar um pouquinho de nós. Muito obrigado, Joab, por me ter aqui e não tinha como eu não estar aqui. Eu fico muito feliz porque eu sei que você não ia rejeitar esse convite de estar aqui, ser entrevistado no Dreamcast. E isso é fenomenal. Então, não tinha como você correr de estar aqui. Tem não. Né? Então, o que a gente quer deixar clareza aqui para todo mundo primeiro, né, como você apresentou muito bem aí, a ideia e tudo, não é algo que começou do nada, né? Tipo, ok, vamos começar agora e vamos gravar vamos criar aí um podcast e vamos para frente. Na verdade, tem um background aí, tem uma história por trás, como você explicou. E, obviamente, isso é um dos sonhos, né? Uma das coisas. E eu queria falar um pouquinho do nome, né? O nome Dreamcast, porque esse nome, a gente pensou em alguns nomes e tudo, né? E esse nome tem muito a ver com a minha história, com a sua história, né? Trajetória de vida. E eu acho que não poderia ser diferente esse nome, né? Então, de repente, mas por que Dreamcast, né? O Dreamcast é exatamente uma história de vida baseada naquilo que eu vivi e vivo, naquilo que você vive, né? E viveu, que é nada além de sonhos, né? Sonhos e conquistas, né? Isso é muito importante a gente deixar de clareza para as pessoas, porque a gente acredita em sonho. E o sonho, ele basicamente uma coisa totalmente possível de você conquistar ele
E o que você acabou de dizer é exatamente a resposta para pessoas que dizem assim, eu tenho um sonho, mas nossa, é muito difícil, né? É muito, acho que vai ser muito complicado assim, eu conseguir, eu vejo, eu tenho um sonho, mas é muito distante de mim. E na verdade é isso, é você começar. Você precisa ter, se alguém perguntar, cara, como é que eu faço para conquistar meu sonho? É isso aí, como você respondeu aí. De repente você não tem uma preparação no momento e tal, e por causa disso você vai falar assim, como é que eu vou fazer? Eu preciso estar preparado, né, para um podcast, por exemplo. E na verdade você não precisa estar preparado, você precisa estar disposto. Disponível. Né? Disponível para poder você colocar o pé na água e você aprender no processo. E é isso aí. Então o sonho ele nunca vai realizar na vida de ninguém se não tiver a atitude, né? Se não tiver a determinação, né? A fé e a perseverança de você, como a gente fala popularmente, meter a cara e vamos, entendeu? Dar a cara para bater, enfim, enfrentar os medos, as dificuldades e com condição ou sem condição, enfim, começar, né? Porque não tem nada perfeito, ninguém chega em nenhum lugar, em algum lugar se não tiver essa determinação. E isso é o que a gente quer literalmente passar para as pessoas aqui nesse nosso podcast, né? O Dreamcast é onde nós queremos trazer conteúdos verdadeiros, né? Coisas realmente que sirva de utilidade para a vida das pessoas, e que seja realmente algo que cause um impacto e mudança, né, na vida das pessoas. Trazer informações, né, trazer conteúdos, trazer valor para a vida das pessoas. Isso tudo faz parte do Dreamcast. Com certeza. E até porque todo mundo tem um sonho. Verdade. Todo mundo sonha com alguma coisa, né? Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um desejo. Todo mundo. E eu costumo dizer que, cara, eu vivo isso na prática, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sonho grande, sonho muito grande, até porque a mesma energia que você gasta para sonhar pequeno é a mesma energia que você gasta para sonhar grande. Com certeza. Então, se você vai gastar o seu tempo, o seu foco, sua energia, por que não gastar isso, a mesma intensidade, em algo grande, né? Grande. Então, assim, na minha vida, eu sei que, conhecendo você por muitos anos, eu sei que tem sido assim também na sua vida, sobre a questão do sonho. Agora, tem aquela coisa, muitos ficam aí no sonho, né? Claro, com certeza. Eu tenho um sonho e tal, e ficam por aí, né? Nada na nossa vida foi fácil, e eu costumo dizer hoje, para todo início, tá? Todo início na vida profissional, no que seja que a pessoa tenha um sonho e ela quer começar algo novo, entendeu? Eu tenho aquelas pessoas que muitas vezes falam o seguinte, olha, se for de Deus vai dar certo. Isso. É a frase eu escuto muito isso. Essa é a frase mais assim falada. Não, se for de Deus vai dar certo. Eu quero dizer uma coisa, vai dar errado. E é de Deus. Entendeu? Para dar certo precisa dar errado. Isso, né? Eu costumo dizer que, cara, para dar certo, primeiro precisa dar errado. Mas muita gente não vai entender o ponto de vista. Não vai entender o ponto de vista. Então, o ponto de vista é o seguinte, nada na nossa vida é fácil, nada vai ser fácil. Com certeza. E precisa ser difícil. Olha, chegar, né? Não que eu me intitule aqui que eu sou o cara que eu cheguei a algum lugar e tal, eu estou em processo, eu ando buscando novos desafios na minha vida. Isso. Né? Eu olho para a vida que eu estou vivendo hoje, olhando para trás, eu vejo um cumprimento de um sonho muito grande. Agora eu estou outro desafio. Agora eu tenho outro desafio em chegar a lugares mais altos, né? E profissionalmente, como pessoa, na minha fé. Então, assim, até querendo ressaltar aqui que o Dreamcast, ele vai falar um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Né? O Dreamcast, ele vai falar sobre espiritualidade, nós somos pessoas de fé, né? Temos nosso relacionamento com Deus, que é a base, né? A base da nossa vida. Isso. É a nossa fé em Cristo, né? Mas nós vamos falar de fé, nós vamos falar de relacionamento com Deus, nós vamos falar família, que é a base da sociedade, é a família, a nossa família, né? E a gente vai falar de
empreendedorismo, a gente vai falar Claro. de negócios, de finanças. Então a gente vai trazer pessoas estratégicas aqui e a gente vai trazer esses conteúdos. Mas, só para ressaltar aqui, Isso. tudo é difícil. A gente está começando hoje não, né? Hoje é o segundo episódio. Hoje é o segundo episódio. Mas a gente tá. Esse podcast é um bebê. É um bebê. O primeiro episódio foi basicamente um bônus, né? Foi assim, o alavancador. Foi uma coisa assim que aconteceu porque precisava acontecer e com certeza a gente vai ter oportunidade no futuro de falar pouco a respeito de como isso surgiu, né? Essa oportunidade, mas com certeza mais ajudou a que esse sonho começasse mais rápido do que a gente estava planejando. Então eu quero te avisar que o primeiro episódio não estava assim no nosso, né, roteiro para acontecer tão rápido assim, mas aconteceu. Acho que foi o que nos impulsionou a falar, cara, tem que ser agora e pronto, vamos para cima e tudo bem. Não estávamos preparados. Até as canequinhas aqui foi algo... Rapaz, a gente vai falar sobre isso depois, né? Que deu um trabalho para conseguir, mas corremos atrás, né? Com certeza. E conseguimos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós sabemos que o podcast é um desafio. Grande, com certeza. Desafio muito grande, assim como foi outras coisas na nossa vida, outras decisões que nós tomamos na nossa vida. Então, o que acontece? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Claro. Tudo na vida vai ter dificuldade. A gente sabe que vai ter um processo, né? Assim como foi quando nós viemos para os Estados Unidos, teve um processo, foi difícil, foi doloroso, a fase de adaptação, mas, na primeira dificuldade que eu encontro, né, de colocar o meu sonho em atividade, aí eu vou parar no meio do caminho por causa deu errado. Isso. Aí eu volto aonde as pessoas falam, não, se for de Deus vai dar certo. Eu quero dizer para você que não vai dar certo, e vai dar errado muitas vezes, e é de Deus. Sabe o que eu imagino, Joab? Isso. Quando vamos falar de Moisés, né? Quando o povo da terra prometida. Mas é legal as pessoas começarem a entender esse ponto de vista, porque talvez alguém que escute já vai fechar o coração e de repente não concordo com isso daí. Justo. E tal, porque Deus, como que Deus, né, vai fazer uma coisa que não dá certo se Deus falou e tal, entendeu? A direção. Então é importante a gente ver esse ponto de vista, que eu concordo 100% que vai dar errado. E não é por culpa de Deus. Não é por culpa de Deus, né? Eu acho que eu vejo até que é uma bondade de Deus para a nossa vida, porque Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, tá? Então, todas as coisas. Se você ama a Deus acima de tudo e anda de acordo com o propósito de Deus na sua vida, se você ama a Deus e anda de acordo com o seu propósito, até o que dá errado na sua vida é para servir de bênção depois, entendeu? Coopera para o bem. Coopera. Então, o que acontece? Tudo coopera. Quando eu falo que primeiro vai dar errado e é de Deus, por exemplo, se a gente analisar o povo da promessa, né? O povo estava no Egito. Isso. Né? Moisés se levanta para libertar o povo. Para que mais promessa do que para aquele povo que estava no Egito e Deus tinha uma promessa de levar para um lugar novo, um lugar de prosperidade e tudo mais, entendeu? Quantas vezes deu errado no meio do caminho, né? Obviamente que por causa da desobediência do povo, o povo estava com a mente ainda de escravo, né? Mesmo sendo livre. E aí o que acontece? Uma coisa que me chama bastante atenção, Deus promete algo para o povo, Deus promete uma terra, e aí eu prometo um lugar novo, uma terra de prosperidade e tudo mais. Olha que interessante, quando o povo chega lá, né? Obviamente que a Bíblia fala que daqueles que saíram do Egito, no meio do caminho, obviamente por causa da incredulidade, da murmuração e por aí vai, morreram no meio do caminho. Exato. Josué e Caleb, né? Dos que saíram, os únicos que chegam. E as outras pessoas que nasceram no meio do caminho chegaram até a Terra Prometida. Mas como assim? Eles chegaram lá, entendeu? Quando eles chegaram lá para tomar posse daquilo que Deus prometeu para eles, o que eles tiveram que fazer, cara, para tomar posse do que Deus prometeu para eles que ia dar para eles? Claro. Eles tiveram que lutar contra os gigantes. Com certeza. Mas como que eu preciso lutar por aquilo que Deus prometeu para mim? Exato. Não, se Deus prometeu, teoricamente, as pessoas pensam,
Eu não preciso fazer nada para receber o que é. Deus prometeu para mim. Você está entendendo? Ou seja, digamos que nos dias de hoje seria como se fosse uma frustração. Cheguei numa terra que Deus prometeu para mim e tem pessoas morando aqui. Entendeu? O que eu vou ter que fazer? Não, agora você vai ter que lutar para receber aquilo que Deus prometeu para você. Então, é isso que eu falo, levando para esse ponto, que, cara, tem coisa que Deus vai prometer para você e você vai se frustrar, porque talvez no seu entendimento você vai achar que é de graça, você não vai precisar fazer nada. Exato. E aí é o contrário, entendeu? Você vai ter que lutar por aquilo que Deus prometeu. Então, é mais ou menos isso. As coisas só vão dar certo, tá? Quando você entender que a sua resiliência, essa sua capacidade de tentar novamente, isso, entendeu? Que vai fazer as coisas dar certo. Então, na minha vida tem sido assim, eu como imigrante nessa nação, aqui nos Estados Unidos há 18 anos. 18 anos já? 18 anos. Cheguei aqui em junho, dia 20 de junho de 2004. Cheguei aqui nos Estados Unidos. Então foi um processo, assim, cara, de dificuldade tremenda. E foi necessário ser difícil para mim. Porque hoje eu olho para trás, eu dou valor em várias coisas. Coisas mínimas eu dou valor. Isso é importante. E tem uma coisa para você entender aqui nos Estados Unidos, que eu converso com muitas pessoas que chegam, e eu creio que uma das maiores dificuldades que eles encontram aqui é a solidão. Nossa, cara, isso aí é. Conta para mim, Joab, como é que foi, assim, a sua fase de adaptação aqui? Nós estamos falando de dificuldade, né? Isso. De sonhos, mas sabendo que para sonhos serem realizados é necessário você superar obstáculos. Muito obstáculo. E a sua fase de adaptação aqui nos Estados Unidos teve vários obstáculos. Conta um pouquinho para nós. Absolutamente, vários obstáculos, né? A língua foi um obstáculo muito grande. Outro obstáculo foi não ter veículo, não ter telefone, dependência, né? Depender. Eu sou uma pessoa hoje que eu procuro eu tenho uma alegria muito grande em ser independente. Então, isso tem a ver com o que eu passei aqui, o começo, entendeu? Eu sempre tive o desejo de ser desenrolado, entendeu? Aprender uma coisa para mim e tudo, porque a dependência, ela causa algo, no meu ponto de vista, a dependência causa algo muito negativo na vida da gente, entendeu? E o que eu tento fazer é aconselhar pessoas a o máximo que puder aprender para si, e assim de ser desenrolado, entendeu? Por causa das dificuldades que eu passei, dos obstáculos que eu enfrentei, aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, chegando aqui, entendeu? Muitas pessoas chegam aqui com família, né? Com pai, mãe. Eu cheguei aqui com 19 anos, estava quase completando 20 anos de idade, e eu não tinha minha mãe aqui, meu pai, né? Irmãos, tios, nenhum parente, né? No caso, não que isso necessariamente seria um diferencial, né? Lógico que tem todo tipo de história que a gente escuta, mas em geral a gente tem isso como um porto seguro, né? Um porto seguro ali. E eu não tive nada disso, mas claro, tive grandes amigos e agradeço a todos que estenderam a mão para mim, para ajudar no processo, mas pessoalmente, se você enfrentar essas dificuldades, isso causa muita situação, muito trauma, né? A solidão, a saudade, né? Tantos sentimentos, tudo misturado ali no começo, você tem que desenrolar aqui, as coisas é corrida demais, você tem que trabalhar, você tem que adaptar a uma vida nova em poucos segundos, entendeu? Você tem que trabalhar, então assim, é uma virada que mexe muito com o seu emocional, mexe muito com a sua estrutura, entendeu? O seu psicológico. Inclusive nesse período eu tive oportunidade de ver pessoas que vieram para cá e não aguentaram ficar 6 meses aqui e foram embora. Não aguento esse lugar, vou embora, né? E assim, entre outras tantas situações aconteceu. Então eu acho assim, as pessoas elas precisam olhar para dentro de si, ver que lugar que elas estão e observar as coisas que aconteceram no seu passado, ver o que precisa ser, o que a pessoa pode pegar de bom de toda essa história para poder construir, né, essa base
firme, né? Um fundamento baseado em uma estrutura sólida de uma realidade e não na irrealidade. Porque também tem a parte do sonho onde é uma irrealidade. Né? E eu eu acho muito legal você sonhar, mas não podemos confundir, né? Levar a questão do sonho para a realidade, né? Contos de fadas e nesse ponto de vista, entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante a gente dar clareza hoje, nesse segundo episódio aqui do Dreamcast, aonde que a gente está, né? Qual é a nossa linha de pensamento, né? Aquilo que nós queremos trazer como clareza para as pessoas através do nosso Dreamcast, realmente sonhos, né? Baseado na nossa vida e baseado no que eu acredito muito que o que Deus quer trazer para a vida das pessoas através de todos os conteúdos que virão, convidados e coisas assim. Então, voltando ao ponto que você falou, né, sobre as coisas que marcaram, né, essas foi algumas delas, né, algumas coisas que marcaram nessa trajetória. E você, conta para nós como que foi. E antes um pouquinho, né? Conta aí para nós, eu acabei esquecendo né, quando eu te introduzi aqui como meu convidado, acabei esquecendo de pedir para você falar um pouquinho, né, da atualidade, né? Enfim, onde você está, como é que é a família, essas coisas assim. Então fala um pouquinho de quem é o Regis hoje. Bom, muito boa colocação, até porque a gente né? A gente é o Dreamcast, o podcast anônimo mais famoso do Brasil e do mundo, entendeu? Então, grava isso, gente. Grava isso. É o podcast anônimo mais famoso do Brasil e do mundo. Então, ninguém conhece a gente praticamente, mas muito boa colocação. Bom, eu tenho que falar a idade, cara? Ixi, cara, pode falar um pouco menos, né? Não precisa falar a idade verdadeira. Não precisa falar. Não, mas eu falei aqui que é conteúdo de clareza, mas você pode mentir nessa daí. Então, por mais que eu pareça, né, tão jovenzinho, mas eu tenho 39 anos de idade. Cara, tudo isso já? Cara, acredita? Sério? Passou muito rápido. Nossa. Passou muito rápido. Na verdade, eu cheguei aqui com 20 anos de idade, né? Mas eu cheguei com 20 e logo 1 mês, 2 meses depois eu completei 21, né? Uau. Então, hoje eu tenho 39 anos de idade, bem casado, né, com a minha querida Larissa, né, Bezerra. Hoje ela leva o meu sobrenome, Bezerra, mas quando ela decidiu levar... Seu nome de rico, cara. Não, Larissa Lambert é o nome dela. É mais rica ainda. Entendeu? O que acontece? Quando ela falou assim, não, eu vou tirar o meu Lambert e vou botar o Bezerra, eu falei para ela, você tá maluca? Por que não muda o meu, né, pra Lambert? Mais chique, não? Não, mas brincadeiras à parte. Então, sou casado com a Larissa há 12 anos. Casamos em 2010, né? 2010. 2 anos depois, né, veio a nossa primogênita, a Gabi, que hoje ela está com 10 anos de idade, né? Graças a Deus. Então, 2012, a nossa Gabi nasce. E 2014, o meu filho Joseph nasce. E agora, 2019, a nossa bebezinha Evelyn Grace, ela hoje está com 3 anos, ela vai completar 3 anos em dezembro. Ela nasceu de 29 semanas, é um milagre. Então, o Dreamcast aqui vai trazer histórias de milagre também. Eu tenho vivido milagres na minha vida. Eu sou um milagre, para quem não sabe, né? Eu sou um milagre. Isso. No meu nascimento, olha, eu nunca ouvi falar isso. Pessoas próximas a mim, eu nunca fiquei sabendo de alguém que nasceu pelos pés. Cara, Entendeu? Então, se você conhece... já nasceu correndo. Eu já nasci andando, caminhando, correndo. Entendeu? Eu nasci pelos pés. E outra coisa, gente, hoje é mais fácil eu entender a mim mesmo, né? Porque que às vezes eu demoro um pouco para começar as coisas. Eu nasci de 40 semanas. Olha Não, aí. eu nasci de 10 meses. Eu não sei como que é a contabilidade aqui direitinho, mas minha mãe fala que eu nasci de 10 meses. Eu não nasci de 9 meses. Eu demorei a nascer e ainda porque eu não estava pronto. Olha aí. Cara, você imagina, eu não estava pronto nem para nascer. E dirá para começar um podcast, né? Quem dirá para começar um podcast? Nada na minha vida eu comecei estando pronto. Nada.
Então, Certo. desde o meu nascimento, eu não estava pronto. Eu, como bebê na barriga da minha mãe, eu estava com as pernas para baixo e o natural é a cabeça, né? Nascer Isso. primeiro. Então, por isso que eu estava de 10 meses, entendeu? Lá, não estava na posição correta. Isso. E o meu nascimento foi pelos pés e ali teve um milagre, porque minha mãe quase morreu e eu fiquei com os pés para fora e o resto do corpo para dentro e quase morri também, quase matei minha mãe. Foi um milagre, eu sou um milagre, entendeu? Então, quem é o Regis? O Regis, esse menino, por mais que tenha 39 anos de idade, mas eu me considero Considera um um menino. menino assim, entendeu? Na questão de espírito, entendeu? Brincalhão, alegre, aonde eu vou eu quero trazer alegria, eu quero conversar, eu sou muito de conversar, o meu perfil, né, é comunicador, eu sou um comunicador dominante, né, esse é o meu perfil. Então o que acontece? Eu desde criança, na minha cabeça, eu já pensava coisas assim fora do comum, fora do meu habitat natural ali, né, nascido em Colinas do Tocantins, sou de Tocantins. Um abraço pro pessoal do Tocantins aí, principalmente Isso aí, Colinas. pessoal de Tocantins. Né? Um abraço aí pra galera aí. Se Deus quiser, Manda lá, se liga esse o vídeo pessoal vai do chegar Tocantins no Dreamcast. no Dreamcast. Então o que acontece? Desde a minha infância, eu fui um menino assim meio doido. Eu pensava as coisas totalmente fora da minha realidade natural. Entendeu? Isso. Eu, com 5 anos de idade, minha mãe falava que eu tinha um lote do lado da minha casa, dos meus pais. Tinha a nossa casa e do lado tinha um lote que também era dos meus pais. E eu passava a semana inteira medindo o lote, porque eu falava para minha mãe que eu ia construir ali uma mansão naquele lote. Morando numa casinha bem simples, né? Bem comum, bem simples, mas com a mentalidade de construir uma mansão no lado do lote. E eu, com 5 anos de idade, medindo o lote. Isso. Entendeu? Marcando ali na minha cabeça que eu ia construir uma mansão. Então, assim, na minha cabeça sempre eu fui assim um cara de pensar muito alto, de sonhar grande, sonhar alto. E aí entra o entre parênteses do que eu falei, que é o sonhar dentro de uma realidade, apesar que você não sabia tudo, mas isso é um sonho dentro de uma realidade. Isso, porque isso. é possível. Entendeu? Isso é Isso. possível. Não é um conto de Não é um fadas. conto de fada, entendeu? Isso é possível. Você estava ali sonhando e construiu uma mansão e tudo mais, e por mais que a realidade de uma criança não seria possível na cabeça de um adulto, né, pensar isso, mas é um sonho totalmente baseado numa realidade que é possível. Isso. Então, sou um cara família, entendeu? Eu jamais não quero chegar a nenhum lugar onde a minha família não me alcance. Eu quero caminhar numa velocidade na qual a minha família me alcance. Entendeu? Caminhamos juntos. Isso é um divisor de águas, isso aí. Isso é um divisor de água. Eu não quero estar em nenhuma posição. Para mim, estar no podcast aqui e para apresentar esse projeto do podcast, óbvio que nós tivemos um sonho, né? Nós dois. Isso. E, obviamente, eu sei que você também é assim, a gente conversa muito sobre isso. Com certeza. Os nossos sonhos a gente compartilha com a nossa família. Claro. Porque uma coisa é você viver o seu sonho, entendeu? Exatamente. Outra coisa é você viver o sonho da sua família. Claro. Então, assim, eu estou aqui hoje num podcast, além de ser um sonho nosso, meu e seu, é também um sonho onde nós incluímos as nossas famílias. Absolutamente. Entendeu? Eu não quero... Olha, uma frase, eu não sei quem falou essa frase, mas eu já ouvi essa frase. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Não, jamais. Entendeu? Eu não quero estar numa posição... Então, eu sou um cara muito família, né? Tenho 39 anos, como eu falei, mas eu sou um espírito de menino, brincalhão, gosto de brincar e tudo, óbvio, tudo tem limite, mas eu sou muito assim. E alguém que sonha alto, hoje eu estou vivendo realidade de sonhos que eu tive no passado, que eu lutei, batalhei. Mas será que é por isso que o nome é Dreamcast mesmo? Porque você sonha demais? Olha o que acontece. O Dreamcast, esse sonho, quando nós fomos decidir o nome, né? Isso. Eu coloquei ali algumas opções, mas quando tu deu essa... Porque eu quero deixar bem claro, o Joab pensou Dreamcast e alguns outros nomes. Isso. E eu falei, cara, você matou a charada. O resultado de tudo que a gente está vivendo hoje são resultados do que a gente sonhou no passado. Falei, Joab, tem que ser esse aí, Dreamcast. Eu ali fui convencido
que a gente fez? A gente pegou os nomes que você deu, os nomes que eu também dei. Isso. Mandamos no nosso grupo do WhatsApp da família, né, com as esposas, compartilhando com as esposas, e as esposas chegaram à conclusão que, de fato, o Dreamcast era o melhor. Então, assim, chegamos a um consenso. Todo mundo falou, caraca, Dreamcast, porque, de fato, nós estamos vivendo muita realidade daquilo que a gente sonhou no passado, e a gente teve determinação de correr atrás, né? Exato. Então, é um resuminho de quem é o Regis. O Regis é esse menino sonhador, menino batalhador, ama a família, ama os filhos, né? Sou cristão, congrego numa igreja assembleia. Tem um pastor que cuida de mim, é o pastor Onário. Um abraço, pastor Onário, que eu tanto honro, né? Pastora Rosália, um casal de Deus para minha vida. E eu sirvo na minha igreja, vice-pastor da minha igreja. Eu sou um servo, amo servir, entendeu? Principalmente na área que eu mais amo, que é compartilhar conhecimento, aconselhamento, entendeu? Na área de casais. A gente faz muito isso no off, né? No offline, entendeu? A gente gosta do momento mesa ali, comunhão e compartilhar experiências. É o que eu sinto assim de paixão, algo que eu faço por naturalidade. Compartilhar sonhos, compartilhar desejos, visões, entendeu? Então, esse é um pouquinho do Regis, mas ao longo do caminho você vai saber mais um pouquinho sobre mim. Agora a gente precisa saber um pouco do Joab, né? Claro, quem é o Joab, rapaz? Conta pra nós. Tem muita coisa, né? No decorrer desse andamento aí, dessa grande jornada do Dreamcast, nós vamos, né, ir conhecendo mais e mais de cada um de nós, mas, né, para quem não me conhece, né, meu nome é Joab Cavalcante, estou aqui nos Estados Unidos já há 19 anos, vai completar agora em dezembro, 19 anos, e, né, sou casado, muito bem casado, com minha amada esposa, Laiene. I love you so much. Ela vai assistir. E também tem história de milagre também. Você falou da Evelyn, né, dos seus filhos, e especialmente da Evelyn, que você comentou, porque, lógico, eu não vou estragar aqui, né, falando, porque vocês vão, com certeza, falar a respeito. E eu acho que é um tema onde vai ajudar muita gente, né, que, além de estar viveu a situação, de repente pessoas que viverão situações como essa, e eu tenho certeza que vai ser de muito valor para a vida das pessoas. E nós vamos trazer esse conteúdo aqui, fazer special e tudo, né, para poder ser exposto aqui no Dreamcast. Então, milagre na nossa vida. Nós temos 3 filhos, 3 homens, o Antônio Jake, que completou 5 anos de idade, dia 5 de outubro agora. O Pedro Liam, que tem 2 anos, vai para 3 anos agora, dia 11 de novembro. E o caçula, né, o Luan Caleb. Luan Caleb, ele tem 7 meses, e a minha esposa, ela não podia ter filho. E essa história vai ficar para outro episódio, que é o grande milagre que Deus fez na nossa vida, e Deus tinha dado a palavra que nos ia dar filhos, e foi um processo de 10 anos de espera. Teve uma promessa. Exatamente. E teve um processo. 10 anos. Isso. Depois de 10 anos de casados. Mas vocês esperaram assim com braços cruzados e tal? Cara, nós, assim, como que é que funciona? Você recebe uma palavra e você espera acontecer. Né? Mas só que não, é claro. E foi difícil, foi muito difícil esse processo, né? Até chegar, na verdade, houve momentos que a gente pensou que não ia acontecer, a gente não acreditou mais, a gente pensou que o que a gente tinha escutado não era Deus que tinha falado, enfim. E de repente nós chegamos num momento que às vezes a gente escutava a palavra e a gente nem queria ouvir mais essas palavras, entendeu? Porque não acontecia. E eu lembro, só para dar um pouquinho da história, eu lembro que teve um ano, me parece que no ano de 2011, 2012, se não estou enganado, a gente tomou uma decisão, deu um passo de fé, que na verdade no futuro esse passo de fé trouxe mais sofrimento para nós, porque
a gente, para fazer um ato de fé, a gente, o lugar que a gente morava, a gente mobiliou o quarto, comprou roupa, comprou berço, comprou os negócios tudo para a criança e determinamos. E a partir dali, se a gente mudasse para algum outro lugar, a gente ia para um lugar onde tinha um quarto extra e que era do bebê. E determinando. E continuamos orando e tudo. E não foi incentivado por ninguém, foi na verdade algo que eu e minha esposa determinamos por um ato de fé e continuamos orando. Eu lembro que as portas de trabalho estavam abrindo e isso já nem me causava mais assim uma alegria como antes causava, mas era o fato de não ter, não ter um filho, a gente não engravidar e tudo mais. Isso tudo causou basicamente assim um sofrimento que nas minhas orações eu me pegava orando praticamente pedindo isso, até que eu tive entendimento de que eu precisava determinar algo no meu coração para não deixar isso afetar tanto a minha vida e porque estava afetando bastante a vida da minha esposa e eu precisava ajudar ela. Então, enfim, a gente, depois de 10 anos, aconteceu da gente ter o primeiro filho, glória a Deus, e hoje a gente tem 3 filhos, né? E estamos aqui, moramos em Kansas City, né? A cidade maravilhosa. Essa cidade é né? diferenciada. Kansas City, onde Deus nos colocou, direcionou, e a gente está aqui. E hoje, né, nesse segundo episódio aqui, com muita alegria, dizer do povo de Kansas City também, que um dos motivos desse podcast também está acontecendo também ligado a isso, né? Não só nas câmeras, trazer conteúdo para o nosso povo local, mas assim, para nossos amigos que estão aí nos escutando em qualquer parte do mundo, na verdade. Com certeza. Né? Mas o foco principal para o nosso povo, né? O povo brasileiro, pessoas que também têm o sonho de morar nos Estados Unidos, porque é Dreamcast. E quando eu coloquei o nome de Dreamcast na lista, eu não pensei no podcast. Eu não estava pensando no podcast, entendeu? Assim, o nome para o podcast e tal. E eu estava pensando em algo que solidificasse, no caso, minha história, a sua história, né? Isso. E a história das nossas famílias tivesse tudo integrado nisso. Isso. E porque, na verdade, o sonho, o grande sonho que o povo fala, o sonho americano e tudo mais, começou em Tucumã do Pará, entendeu? Alô, Tucumã do Pará, todo mundo aí, galera. A terra da poeira. Grande abraço para vocês. A terra do barro vermelho. A Kansas City é a segunda cidade maravilhosa, Tucumã é a primeira. Com certeza. Entendeu? E em cima disso, né, falando de onde eu vim, quem eu sou e tudo, eu sou o tipo de pessoa que nunca vou menosprezar da onde eu vi, e o que eu falo para as pessoas sempre é que o lugar que você está, né, a cidade, no caso o local que você essa região que você está de repente, porque eu falo no ponto de vista do interior, né, eu vim de uma cidade pequena, interior, e às vezes isso causou em mim, na juventude, eu tinha consciência de onde eu estava, do interior, eu tinha consciência de quem eu era, o ambiente que eu vivia, as condições que eu vivia e tudo mais. E isso, às vezes, traz na mentalidade das pessoas uma limitação. Isso. Entendeu? E o que eu sempre falo para as pessoas é que o lugar que você está não determina quem você vai ser, onde você vai chegar. Que você não pode se limitar e fazer agora a sua vida baseada ao redor daquilo que você vê no momento. Porque isso é um divisor de águas, isso é um mindset, né? Se você coloca a sua mente e deixa ela limitada a isso, então eu amo falar do lugar que eu vim, principalmente por ser um lugar de interior, porque eu sei que
o que Deus tem na vida das pessoas, o plano que ele tem na vida das pessoas, assim como teve na minha, entendeu? De hoje eu estar falando aqui de Kansas City, né, no coração da América, Isso. né, literalmente, que estamos aqui bem no centro do país, e ter essa alegria. Né? Eu estou com 38 anos de idade, graças a Deus, mais novo que você. Eita, né? não precisa falar isso. Né? Eu sei que as pessoas não vai ter dúvida que eu sou mais novo. Eu acho que tem, entendeu? Eu acho que tem sim. Mas, então você tem que me respeitar, que eu sou mais velho. Claro, né? Até porque você sabe que você é o meu conselheiro, né? O cara que... o professor, né, de inglês. Você é um professor de inglês. Então, essa história eu nunca vou esquecer. A primeira aula de inglês que eu tive, e eu não tive mais nenhuma aula de inglês, cara. Não estudei, entendeu? 19 anos de América e não precisei mais de nenhuma aula. Tudo que você precisava aprender. Tudo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Regis, ele foi o meu professor, entendeu? De inglês. No Brasil? No Brasil, em Tucumã, do Pará. Entendeu? Eu lembro até hoje de uma das aulas no banco da Praça Ronan Magalhães. Alô, pessoal de Tucumã. Alô, Tucumã. Olha, ele me deu e eu lembro que ele era muito empolgado assim em ensinar, que dava vida para aquilo ali mesmo assim. E eu lembro de uma frase, nunca esqueci, cara. Quando você chegar num restaurante, entendeu? Que você quiser comer, você tem que pedir o cardápio. Isso. Como é que você vai pedir o cardápio? Aí você falava assim: could you bring me the menu? Entendeu? Please. Please, tinha um please. Tinha um please. E eu tentava repetir aquilo ali, mas assim, não dava muito certo. Então, assim, o Regis sempre foi essa pessoa, assim, quer ajudar, né? Quer incentivar e tudo mais. E é muito legal. Eu sou essa pessoa, eu sou mais sério, né? Tenho um perfil mais analítico, né? Tem um pouco de dominante, tem um pouco de comunicador. Comunicador e tal. Mas, enfim, eu tenho essa característica mais séria e tudo, mas também gosto de fazer as pessoas que me conhecem mais intimamente e tudo no cotidiano sabem que às vezes a feição assim, um pouco séria, mas a gente... O espírito de menino também aí tem guardado. Fica escondido atrás desse cara mais, entendeu? Mais reservado, mas a gente, quando começa a entender mais de perfil, a gente começa a ficar mais tranquilo em ver que isso, na verdade, cada um tem o seu ponto estratégico e tudo isso é muito bom. Então, estamos aí, né? 2022 e graças a Deus... conquistando ainda. Sonho que começou ali em 2000 e mais ou menos ali por volta ali de 2001, né? Final de 2001 e tudo mais, onde eu conheci o Regis, viu, pessoal, em Tucumã. E aí a gente começa a falar sobre Estados Unidos e hoje nós estamos aqui. Quase 20 anos depois, né? Depois de muita coisa que aconteceu na nossa vida. Então, fica aí um pedacinho da minha história. E vem coisa nova por aí, né? Logo em breve você vai poder conhecer essa história, que é uma história... Cara, o que acontece? Se tratando de história, todo mundo tem uma história linda para contar. Todo mundo vivenciou uma história... Absolutamente. Que é importante, né, compartilhar. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, principalmente aqui através do podcast, que a gente está começando, o podcast, o Dreamcast, é um bebê, né? Tá dando os primeiros passos agora. Isso. Então, quem sabe daqui uns 5 anos, né, a gente vai poder alcançar mais pessoas. E, de fato, assim, o nosso sonho aqui, o objetivo de trazer aqui esse novo projeto, né, que é o podcast, o Dreamcast, é de fato para compartilhar histórias que possam agregar valor na vida de pessoas, compartilhar experiência. Aqui a gente vai compartilhar conteúdo assim que de fato precisa agregar algo na vida das pessoas, né? Então, claro. O que a gente quer? A gente quer, se isso aqui, a nossa história, poder impactar a vida de uma pessoa, nós já estamos cumprindo o nosso propósito, né? Isso. Porque às vezes a gente fica assim... Todo podcast precisa alcançar milhões de pessoas? Não, cara.
talvez o nosso podcast aqui, né, esse sonho que está sendo realizado aqui, talvez ele vai alcançar determinadas pessoas e tá tudo certo, né? Claro. E tá tem que ter, por isso tem que ter clareza, porque a gente quer trazer clareza para o público que vai ver. E o nosso objetivo principal não está baseado. Quando a gente começa a pensar sobre o Dreamcast, a gente não estava pensando em seguidores, pensando em crescer e tudo mais. A gente está pensando em quê? Conteúdo, trazer conteúdo de valor para as pessoas, por saber que a gente consegue passar para as pessoas aquilo que a gente pensa no sentido ajudar, em outras palavras, ajudar as pessoas, ajudar as famílias, incentivar as pessoas, direcionar pessoas. Então, cara, se nós conseguimos ajudar pessoas a, de repente, sair de onde elas estão para um lugar melhor, né, com direcionamento, porque eu sei o quanto que faz falta um direcionamento. Com certeza. Muitas pessoas se fecham, muitas pessoas guardam informação para elas, muitas pessoas agem, e não estou dizendo que é por um motivo ruim, mas é um mindset que precisa mudar para que eu sempre falo uma coisa, que você precisa, se você é uma ilha, entendeu? Você não consegue estar conectado a nada, entendeu? Isso. Então, você precisa de conexões, você precisa de contatos, você precisa de amizades. E às vezes as pessoas elas não querem, porque às vezes são machucadas, né? Tem uma série de coisas envolvidas, tiveram mais experiências e tudo. Então, mas o meu ponto de vista, a forma que eu trabalho, a forma que eu vejo as coisas, eu olho para o resultado da forma que eu vejo, que eu faço, então eu olho para o resultado. Qual é o resultado que dá isso, entendeu? Então, por isso que eu defendo muito conexões, eu defendo muito a parceria, entendeu? Porque quando você traz clareza, quando você traz transparência, você faz parcerias, você pode chegar em lugares que você não conseguirá nunca chegar se você for uma ilha, você for uma pessoa isolada. Isso, entendeu? Isso. Então, as pessoas, o que as pessoas precisam? As pessoas precisam confiar um pouco mais. Então, o Dreamcast ele tem uma responsabilidade de clareza, de conteúdo verdadeiro, aonde o objetivo do Dreamcast não é basicamente, como você falou, ok, eu tenho um objetivo de ter um Dreamcast e agora isso aqui é para poder nós ter seguidores e isso e aquilo, entendeu? E crescer nesse âmbito. Então, se você tem esse objetivo, você vai trabalhar em cima disso, né? Você vai querer, e eu não estou dizendo que tem nada errado, eu só estou querendo deixar a clareza de que nosso objetivo não é esse, nosso objetivo. Isso pode ser uma consequência, né? Mas o mais importante é ajudar pessoas a transformar de vida e a ter... Então, você está convidado a deixar aí nos comentários, né? Os sonhos que você tem. De repente a pessoa está no Brasil, entendeu? Isso. E a gente sabe, por experiência de vida, quase 20 anos de América, de repente alguém está vindo para cá, entendeu? E quer uma clareza em alguma coisa. De repente a gente pode ajudar, entendeu? As pessoas aqui, locais, Kansas City, pessoas aqui nos Estados Unidos que precisam de um direcionamento em alguma parte. Eu preciso de direcionamento todos os dias em alguma coisa. E eu sei que às vezes a gente fica travado em uma situação que, na verdade, é muito fácil de ser resolvida. Entendeu? Então, eu vejo as coisas acontecendo no Dreamcast com essa clareza, com esses conteúdos, com a participação das pessoas, as perguntas das pessoas eu acho muito importante, né, dar direcionamento para as pessoas e tal. Então, se tem uma coisa que eu quero deixar claro para as pessoas, é isso, entendeu? Esse ponto de vista para que as pessoas entendam por inteiro, né, o que é, como começou, para onde a gente está indo, o que a gente quer fazer com esse tipo de conteúdo, né, para que as pessoas possam
se sentir à vontade de fazer suas perguntas, alcançar a gente aí até no PV também, se tiver alguma, No privado, isso, com certeza. Pergunta e tudo mais. Dúvidas, né? Dúvidas. Então, assim, somos essas pessoas que, como o Regis falou, nos bastidores a gente tem feito, né, servido, tá no nosso coração servir, o desejo nosso é esse, e a gente quer mandar, quer dizer, a gente quer passar isso agora. Então também é parte do sonho do Dreamcast, por ver, e várias pessoas ter falado também, né? Cara, por que vocês não fazem um podcast, né? Por que vocês não, né? Vocês têm uma experiência, vocês têm tanto conteúdo, vocês isso tudo, vocês ajudariam quantas pessoas, né? Compartilhando isso e tudo mais. Então isso eu acredito que incentivou, né? Isso muito, agregou muito, né? Isso empurra a gente para. É muito importante falar isso, até porque, por exemplo, a gente está falando aqui de servir, né? Hoje, obviamente, olhando para o podcast, é um instrumento, né? Uma ferramenta que nos ajuda a alcançar um pouco mais de pessoas, né? E, obviamente, claro, a questão de alcançar pessoas, isso vai ser consequência. O nosso foco não está totalmente, milhões de pessoas. Isso se alcançar, amém, glória a Deus, a glória e a honra é para o Senhor. Mas o que a gente quer, de fato, é usar dessa ferramenta para servir de bênção na vida de, talvez, começando com 2 pessoas, com 4 pessoas, com 10 pessoas, eventualmente com 100 pessoas, e por aí vai, que de fato possa fazer a diferença na vida das pessoas através de informações que possam ajudar pessoas. Então a gente está disposto a se prontificar, né, em servir com informação. A gente tem uma história aqui em Kansas City, né? A gente está aqui há 18 anos, você já vai fazer 19 anos aqui. A gente tem uma experiência vivida aqui. Não somente isso, a gente tem o nosso business, né? A gente tem a nossa experiência no business que a gente faz. Claro. No ramo da construção. Então, isso a gente tem muita experiência a compartilhar. E talvez a nossa experiência pode ser um divisor de água na vida de pessoas que não precisam cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Absolutamente. E, cara, se tem uma coisa que eu cometi pra caramba foi erros. Entendeu? Que se eu tivesse alguém para me educar, entendeu? Em muitas coisas. Seria bom, né? Seria bom. O que eu demorei, suponhamos, 5 anos para entender, você não precisa demorar a passar pelo que eu passei. Entendeu? Talvez a minha história, a história do Joab, a nossa história, a nossa experiência, possa fazer com que você não caia nos mesmos erros que a gente cometeu, que a gente caiu. Isso. Então, de repente, o que nós alcançamos em 5 anos, para você pode ser 2 anos no máximo. Claro. Por causa que eu creio isso. E sabe, Joab, aqui, principalmente aqui, tem aquela mentalidade seguinte. Eu vou, quanto mais informações ao respeito do, digamos assim, sucesso é uma palavra subjetiva, sucesso é uma coisa para cada tipo de pessoa, mas vamos dizer assim, o sucesso do seu negócio, eu vou guardar essa informação, não vou compartilhar com ninguém, porque as pessoas têm medo de compartilhar e ver o sucesso da outra pessoa. Claro. Entendeu? Então, assim, a mentalidade do reino, se tratando de nós que somos cristãos, não é essa. Não é essa. Entendeu? A mentalidade do reino é o nosso. Cara, eu amo a palestra do palestrante que está no Poder do Network. Esqueci o nome dele aqui agora. Que fala, o nós é melhor do que o eu. Rapaz, me deu um branco aqui agora. Como que é o nome dele? O que escreveu, autenticou o livro para nós? O Fábio Ruiz. Fábio Ruiz. Esse cara tem uma palestra sobre liderança, o Fábio Ruiz. E, tipo assim, desde o primeiro evento que eu participei, a palestra do Fábio Ruiz sobre liderança é uma palestra fenomenal. E, cara, o nós é melhor do que o eu. Isso. Talentos isolados não te levam a lugar nenhum. Claro. Mas talentos compartilhados, sim. Então, o que eu vejo isso através dessa palavra do Fábio Ruiz? O Fábio Ruiz, ele
faz com que a gente entenda de que, cara, quanto mais informação eu puder compartilhar e nós chegarmos a um lugar, né, de privilégio, os Estados Unidos inteiro tem espaço para todo mundo. Você está entendendo? Absolutamente. Kansas City tem espaço para todo mundo. Eu trabalho na área do siren, reforma e tudo mais, mas, cara, eu não sou dono de tudo isso aqui, não. Claro. Você está entendendo? Isso. Estados Unidos é uma terra próspera que tudo que você planta nasce. Tudo. Óbvio que tem um trabalho de você cuidar da terra, né? Arar a terra, preparar a terra, ter que plantar a sua semente, que aí é o seu trabalho de qualidade. Isso. Mas com tudo que eu vivencio, cara, com toda a experiência que eu tenho, eu sou muito mais feliz em compartilhar com outros brasileiros que estão chegando e, cara, tipo assim, sem medo nenhum. Claro. Você tá entendendo? Porque eu não sou dono de tudo, cara. Isso. Você tá entendendo? E para mim, a mentalidade do reino é essa, você compartilhar, fazer com que outras pessoas também possam chegar, entendeu? A lugares mais altos. Não cometendo os mesmos erros que eu cometi, eu sou mais do que feliz de compartilhar. Cara, não faz isso, eu cometi esses erros e eu me dei mal. Vai por aqui. Isso. Entendeu? E é onde as pessoas às vezes têm medo de compartilhar informação que, cara, que pessoas possam ir mais alto do que eu, a chegar a lugares mais altos do que eu. Entendeu? Porque a mentalidade do reino não é sobre mim. Claro. É sobre nós. Absolutamente. Né? E eu tento passar isso para as pessoas que trabalham comigo, para você ter ideia. Todas as pessoas que trabalham comigo hoje por subcontract, que cada um tem o seu próprio grupo, primeiro eles trabalharam comigo por hora. Entendeu? Isso, exatamente. Eles vieram, trabalharam comigo por hora, aí tiveram tempo de treinamento. A partir do tempo de treinamento, o líder, o que era o líder do grupo, saiu. Preparamos uma estrutura para ele trabalhar para nós, mas já com a equipe dele. Isso. Ele agora é o dono do negócio dele, trabalhando para nós. Isso. E o cara que estava treinando ali subiu a líder do grupo por hora. E a partir dali criamos uma estrutura para ele também ter a ferramenta de trabalho dele, ter a van dele e vir trabalhar para a gente agora de subcontract. E o líder saiu, foi montar a sua... Então foi uma escola. E eu sou muito mais feliz vendo pessoas prosperarem. Absolutamente. Pessoas que estão caminhando comigo prosperarem também, porque não é sobre o Regis. Claro. Né? É sobre nós. Absolutamente. Então, esse tipo de conteúdo que a gente quer apresentar para as pessoas, até para as pessoas tirarem da cabeça esse medo, porque o medo ele te paralisa. Absolutamente. Entendeu? E o Bruno Avelar, o nosso mentor, fala uma coisa muito importante, que o medo ele é importante, mas para você usar na intenção correta. Né? Por exemplo, o medo você tem que usar como instrumento de ponderação. Ele fala muito sobre isso. Você precisa se ponderar. Ferramenta mal utilizada, ela não serve para nada. Ela não serve para nada. Não tem então, como. é muito importante você entender isso, até para a gente poder trazer para as pessoas o que é o Dreamcast, o que a gente quer comunicar no Dreamcast. Claro. A gente aqui vai comunicar. Você tem perguntas? Manda pra gente. De repente você tem uma história de milagre. Isso. Vamos entendeu? Aqui, vem pra cá. Vem pra cá. Nós vamos compartilhar. Eu não tô falando que nós somos o podcast anônimo mais famoso do mundo. É isso aí. Entendeu? Então é pessoas comuns. Nós vamos ter pessoas comuns. Como você falou, todo mundo tem uma história para contar e toda história ela vai ajudar alguém resolver uma situação na vida dela que ela está passando. E porque é assim que a gente resolve. Você escuta a história, você diz, rapaz, é possível, nossa, tá vendo? A situação daquela pessoa não é nada comparado ao que eu estou passando. Eu não estou passando nem perto do que aquela pessoa passou. Justamente. E também para trazer essa transparência de que muitas vezes, por não haver essa clareza, faz com que as pessoas às vezes pensem uma coisa que não é real. Isso. De repente, você hoje, né, eu posso falar com muita clareza, né, graças a Deus, o business, né, você tem seu business, né, você tem uma empresa, eu tenho uma empresa, e a gente tem uma empresa de sociedade. Isso. Né, que também é uma história bacana, né, que vai ficar para outro dia, mas que por trás disso tudo há todos os problemas, todos os passos que foi dado para poder isso acontecer. Superar, e, além disso, a manutenção que isso causa, né, diariamente, enfim, tantas coisas. Então,
É aquele velho ditado que a grama do vizinho é mais verde, coisas assim. Às vezes as pessoas, a clareza, a falta de clareza, ela traz isso, traz com que na certeza. mente das pessoas causa esse tipo de pensamento irreal, entendeu? Então também, é claro, nós queremos aqui fazer com que as pessoas escutem histórias, né, de nossos amigos, histórias fantásticas, que começou com um sonho, coisas que as pessoas têm atravessado e passado na vida, que vai, obviamente, trazer muito valor na vida das pessoas. Então, é isso. O Dreamcast, esse é um resumo, na verdade, um episódio de resumo de onde que você está, eu estou, aonde que veio o nome, né? Isso. Aonde que nós queremos chegar. Eu acredito que trouxe bastante clareza para todo mundo. As pessoas, né, têm conhecido um pouquinho de mim, um pouquinho de você. E claro, né, é uma coisa que vale falar também, que o Dreamcast, ele não é uma coisa que vai ser só eu e você que vamos estar aqui como, né, os personagens aqui do Dreamcast, né? Isso envolve também, né, nossas esposas também, né, nossos filhos, e a gente vai estar aqui trazendo conteúdo para mulheres, né? Conteúdo que com certeza vai ser diferencial na vida de muitas mulheres, e a gente vai, né, não vai espalhar muita coisa ainda, porque a gente quer deixar o pessoal realmente curioso, né? Com vontade de que chegue logo esse tempo. Então, eu sei que vai ser muito bom e que vocês vão gostar daquilo que a gente vai trazer para vocês, e nós queremos aqui poder dizer para... tem mais uma coisa também que eu quero falar. A gente tem uma frase, né? Tem uma frase que a gente colocou aqui: Dream big, work hard, stay humble. Né? Então, sonhe grande, trabalhe duro e seja humilde. Então, eu quis passar para o meu professor de inglês aqui, porque qualquer coisa, de repente, né, com certeza, tivesse errado, né? Isso. Quase 20 anos depois você pudesse fazer a correção. Eu já ensinava inglês sem saber. Ensinava sem saber. Então é isso aí. Dream big, work hard, stay humble. Isso. Né? Humildade acho que a chave. A chave, né, de qualquer... Trabalhar, não tem nem palavras, né? Se não trabalhar, você não consegue, aí você só fica sonhando grande e não chega em lugar nenhum. Então, o resumo de um sonho realizado está aqui. Justamente. Se você não for humilde, trabalhar duro, você não realiza seus sonhos. Justamente. Tem um processo aí para você chegar até o sonho. Então, muito importante você ressaltar: Dreamcast, tá aí, Dream big, work hard, stay humble. Trabalhe duro, né? Sonhe grande, trabalhe duro e seja humilde. Muito em breve, gente, muito em breve, a gente vai ter os bonés do Dreamcast. Claro. Vamos ter as camisetas do Dreamcast. Então, isso é o quê? É sonhar alto. Falar assim, o nosso podcast aqui vai ter boné, vai ter camiseta, né? Vai ter um material bem bacana, vai ter as canequinhas bem bacanas. Isso. Embora essas aqui são provisórias, a gente vai ter umas canequinhas bem bacanas mesmo. A gente vai presentear, né, as pessoas que participar, que compartilhar também o nosso conteúdo. Claro. E isso é sonhar grande, mas agir grande também. Isso. Né? O teu sonho, a tua atitude tem que ser proporcional ao teu sonho. Claro. Então, pega isso aqui. A tua atitude tem que ser proporcional ao teu sonho. Beleza? Sonhe grande. Sonhe grande. Mas também você precisa ter atitude de grandes. Absolutamente. Para poder chegar em algum lugar. Então, praticamente é isso o resumo. Eu quero dizer aqui que nós, né, vamos buscar nossos filhos na escola, né? Chegando a hora. Tá chegando a hora da gente correr, pegar o filho na escola. Mas o que a gente quer deixar aqui, gente, para vocês é isso. A gente tem colocado nosso tempo, né, a nossa energia, o nosso foco nesse Dreamcast com o maior carinho, porque de fato a gente quer compartilhar conteúdo que vai agregar valor na sua vida. De repente você tem perguntas, né?
você aqui de Kansas City, a comunidade brasileira aqui em Kansas City, a comunidade, né, o pessoal do Brasil, né, o pessoal que está no Brasil mesmo, nossos amigos aí, as cidades aí do Brasil, seja lá que parte do mundo você estiver, que tiver acesso ao nosso conteúdo, a gente quer ter o carinho de qualquer dúvida que você tiver. A gente não tem resposta para tudo, a gente quer ser bem humilde aqui em dizer isso. A gente não tem resposta para tudo, mas se tem uma coisa que a gente gosta é de buscar a resposta certa. Claro, com certeza. Em qualquer lugar. A gente vai ter aqui pessoas especialistas nas suas áreas, a gente vai ter aqui, eventualmente, advogado de imigração, a gente vai ter pessoas específicas, né, nas suas áreas aqui compartilhando conteúdo com vocês. E, por favor, né, compartilhe aí esse conteúdo, porque esse conteúdo pode agregar valor na vida de muitas pessoas. Com certeza. E hoje aqui é só para deixar claro o resumo do que é esse sonho. O Dreamcast não nasceu da noite para o dia, foi algo de fato pensado, sonhado há mais de anos, e meio que para ajudar a gente a cumprir o nosso propósito, que a gente já fazia isso no off, aconselhamento e tudo mais, né? É isso aí. Então é isso aí. Eu quero agradecer aqui a Deus primeiramente por nós estarmos aqui concluindo mais um episódio do Dreamcast, episódio número 2, entendeu? E a gente promete para você que cada episódio vai ser melhor do que o outro, porque um dia a gente vai ficar bom nesse negócio. Um dia nós vamos ficar bom. Eu comecei, como você ouviu, eu comecei a ensinar inglês muito menos antes de saber inglês. Eu nem sabia disso, né? Mas justamente eu confiei. Eu confiei no meu professor. Justamente. Eu tô melhor um pouco para ensinar inglês agora. Com certeza. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? A gente vai ficar bom nesse negócio. Tenha paciência com a gente vai melhorar ao longo do caminho, né? E a gente vai trazer mais conteúdo bacana aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, Joab. Até a próxima. Como eu falei, eu sou Joab Cavalcante e vamos nos ver no 3º episódio do Dreamcast. Valeu, Regis Bezerra. Amém. Obrigado. Fique com Deus. Firme. E a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.